Sentada ali com toda a elegância discreta que só quem conhece seu próprio valor consegue ter, ela ouviu o sussurro tenso ao seu lado. Fique quieta, não me faça passar vergonha. Aqui não é o seu lugar. Mas ele não imaginava que em poucos instantes, aquele mesmo salão se renderia não aos discursos ensaiados, nem aos cheques ostentosos, mas à voz de quem realmente entendia do que estava falando. Antes de seguirmos, permita-me uma pergunta que vai além das formalidades. O que realmente importa para você quando o assunto é fazer a diferença? Porque essa história não é sobre números nem sobre aparências. É sobre o que acontece quando a autenticidade encontra a oportunidade. Victor era daqueles homens que acreditavam que o controle era sinônimo de respeito. Cada botão da camisa no lugar, cada par de sapatos impecavelmente alinhado na entrada, cada manhã iniciada com o ar fresco da varanda e o café amargo queimando a garganta. Não por acaso, mas por escolha. Começou do zero, como se diz por aí, primeiro vendendo o que podia, depois arriscando um empréstimo modesto, até que os contratos de reforma e acabamento começaram a chegar. Não era um magnata, mas na cidade, seu nome abria portas. Falava pouco, calculava muito. Não só os números dos negócios, mas as pessoas. Quem merecia confiança, quem era apenas um risco, o que valia a pena exibir e o que era melhor esconder. Marina, ao contrário, vivia numa simplicidade que só os sábios dominam. Anos a fio como professora do ensino fundamental, conhecia cada aluno pelo nome, lembrava quem tinha alergia aqui, quem chorava escondido no banheiro, quem chegava com o caderno rasgado porque em casa não havia outro. Falava sem rodeios, tomava chá escaldante com limão, e não hesitava em limpar a bagunça alheia quando necessário. Depois do casamento deixou a escola, mas não a vocação. Foi parar num centro infantil, ajudando crianças a dominar a leitura e as contas básicas. O salário? Irrisório. A recompensa? Olhares brilhantes que a seguiam pela sala, pequenos dedos se agarrando aos seus, como se ela fosse o porto mais seguro que conheciam. Vocês são tão diferentes. Ele é pedra, você é água, diziam. Ela apenas sorria. A água não destrói a pedra, ela molda devagar, sem alarde. Com o tempo, o círculo de Victor se expandiu. Bunkers de gravata italiana, jornalistas que sabiam transformar um jantar em manchete, gerentes de concessionárias que ofereciam carros antes mesmo de você pensar em trocar o seu. Ele passou a usar relógios que custavam mais que um ano de salário dela, a frequentar restaurantes onde o pão era servido em sacos de linho aquecidos, a soltar termos como parceiros estratégicos e sinergia operacional, com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Marina não reclamava. Sabia que brilho alheio não ofusca a própria luz, desde que essa luz venha de dentro, firme e verdadeira. Até que chegou o convite, um baile beneficente no Salão Alexandrovski com a nata dos investidores e empresários da região. Em letras miúdas quase imperceptíveis, a menção a um leilão em prol do orfanato número 3. Marina passou os dedos sobre o cartão, e as memórias vieram como uma onda. O vova magricela que escondia os braços machucados de briga de menino. A Nina de tranças desfeitas que desenhava mares infinitos porque não sabia explicar a solidão. A Lisa silenciosa que pintava o azul do oceano porque as palavras falhavam. Ela lembrava de cada um, dos sorrisos tímidos, das mentiras piedosas para esconder as notas baixas. Vamos juntos, disse Victor, com a voz que não admitia réplica. É importante mostrar nossa unidade. Vista-se adequadamente. Ele fez uma pausa calculada. Lá estarão pessoas de outro nível. Marina assentiu sem perguntar que nível era aquele. O dela era feito de xícaras de chá quente, roupas limpas e palavras que não deixavam um gosto amargo na boca. Preparou-se sem pressa. Tirou do armário o vestido azul, aquele mesmo em que podia sentar no carro ou à mesa sem desconforto. Passou o ferro com cuidado, encontrou brincos discretos com pedrinhas que captavam a luz sem gritar por atenção. Prendeu o cabelo de forma simples, como quem não precisa de artifícios para ser notada. O salão reluzia sob os lustres de cristal. O mestre de cerimônia sorria com a confiança de quem já decorou todos os nomes importantes. Junto à entrada, uma mesa com urnas para doações, destinado à reforma do dormitório, equipamentos para a sala sensorial, material esportivo. Ao lado, buquês, cartões de visita, uma caixinha para rifas. Os parceiros de Victor aglomeravam-se perto de um arranjo de flores brancas, discutindo contratos, taxas de câmbio, projetos milionários. Cumprimentaram Marina com um aceno distraidamente educado, os olhos já buscando alguém mais relevante. Victor mantinha a postura ereta, os gestos medidos, como quem verifica mentalmente se todas as abotoaduras estão no lugar. Entre um brinde e outro, inclinava-se para ela e murmurava: comporta-se. Não me envergonhe. Aqui não é o seu ambiente.
O som dos talheres contra a porcelana ecoava como um aviso. Marina segurou o guardanapo, alisou uma dobra com os dedos e por um instante fechou os olhos. Não era teatro. Era o silêncio necessário antes de dizer algo que não poderia ser desfeito. Às vezes, a melhor resposta não é um grito, mas a calma que precede a tempestade. O leilão começou. Na tela, imagens do orfanato, paredes descascadas, camas de ferro enferrujado, armários pendurados por uma dobradiça, balanços sem assento no pátio vazio. A diretora de terno cinza e voz monótona subiu ao palco para falar sobre responsabilidade social e futuro das crianças. As palavras saíram certas, mas secas como folhas mortas no outono. O público mexeu-se nas cadeiras. Alguns checaram o celular, outros trocaram olhares cínicos. Os lances iniciaram com quadros de artistas famosos, nomes que soavam como troféus, comprados mais para decorar relatórios do que paredes. Até que veio a pausa. O apresentador, desconfortável, anunciou um lote simbólico, uma caixa com cartas das crianças. No telão, letras tremidas, corações desenhados à mão, sorrisos com dentes faltando. O evento ameaçava seguir seu curso habitual, onde a caridade vira performance e a ajuda real se perde no caminho. Marina levantou os olhos para a tela. E então sentiu aquilo que só quem já viu o mundo pelos olhos de uma criança abandonada consegue entender, a urgência de não se calar. Lembrou do Vova, que rasgava a manga da camisa para esconder as lágrimas depois de uma briga. Da Nina, que colava figurinhas no caderno para tapar as notas vermelhas. Da Lisa, que pintava mares sem fim porque não tinha palavras para dizer o quanto se sentia sozinha. Algo dentro dela clicou, como uma chave girando na fechadura de uma porta há muito trancada. Ela se levantou. Sem aviso. Sem pedidos de permissão. Victor tentou segurar seu pulso, sibilando, sente-se. Mas ela se soltou com um gesto suave, quase imperceptível, e subiu ao palco com a mesma naturalidade com que entrava numa sala de aula. O apresentador, acostumado a scripts ensaiados, hesitou antes de lhe passar o microfone. Posso dizer algumas palavras? Pediu ela, com uma voz que não era nem desafiadora nem submissa, era apenas verdadeira. O silêncio que se seguiu não foi de desconforto, mas de expectativa. Porque ali, entre taças de cristal e ternos de grife, alguém finalmente falaria o que todos deveriam ouvir. Meu nome é Marina, começou sem cerimônias. E não faço parte do círculo de vocês. Não havia ironia na voz, apenas uma clareza cortante. Por isso vou direto ao ponto. Já dei aula nesse orfanato. Conheço essas crianças pelo nome. Elas não precisam de quadros em molduras douradas. Precisam de tinta para as paredes, de um piso que não esteja se descolando, de colchões que não façam barulho a cada movimento. Precisam de lâmpadas que não pisquem, de prateleiras cheias de livros, de água quente que não vire um banho de surpresas desagradáveis. Fez uma pausa e o salão parecia conter a respiração. Crianças não pedem milagres. Pedem apenas que não seja pior do que é para os outros. Os garços pararam de servir. Os convivas largaram os talheres. Victor apertava a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Não sei falar bonito, continuou ela, mas sei fazer contas. E sei que se hoje arrecadarmos dinheiro não para ajudar de forma vaga, mas para coisas específicas, amanhã elas terão isso. Se alguém quiser doar equipamentos esportivos, não compre esteiras caras que vão ficar encostadas, compre agasalhos que aqueçam, tênis que sirvam, bolas que não estourem na primeira semana. Se quiser montar uma sala sensorial, comece com tapetes antiderrapantes e cortinas que não machuquem. As crianças vão se importar mais com isso do que com painéis interativos de último tipo. Fez outra pausa, desta vez mais longa. E então acrescentou com uma calma que ecoou como um desafio. E sabe, também dá para fazer mais do que aparecer uma vez por ano com câmeras e sorrisos para foto. Dá para? Às vezes basta limpar a neve do pátio. Não é bonito, não dá likes, não entra no relatório anual com fotos brilhantes. Mas é útil. Marina pressionou a palma da mão sobre a pasta que trouxe consigo, uma pasta que nunca era apenas acessório, porque ela havia se treinado para isso. Se vai para agir. Dentro listas. Colchões, 24 unidades. Travesseiros, 40. Novos lençóis, 24. Tinta para 2 andares, tapetes antiderrapantes, livros de letras grandes, luminárias, interruptores novos para o 3º andar. Não estou pedindo dinheiro, disse, deslizando a pasta sobre a mesa do apresentador. Estou oferecendo a chance de fechar necessidades. Pegue um item, assine o nome, assuma a responsabilidade. Não para um relatório, mas para a coisa funcionar. As primeiras folhas mostravam linhas com quadradinhos minúsculos. Ao lado de cada um, espaço para assinatura e telefone.
E então a última frase, dita com uma calma que cortava como lâmina. Todos nós temos algo de que nos envergonhamos. Alguém gritou na hora errada. Alguém abandonou quem não podia se defender. Alguém desviou o olhar. Eu também não sou santa. Mas o que pode ser consertado, consertamos. Não amanhã. Hoje. Devolveu o microfone. Quis descer do palco, voltar para a mesa onde Vitor a esperava, afundado em seu próprio silêncio. Mas o salão se levantou. Primeiro 2, 3 homens nos fundos. Depois a primeira fileira inteira. Em seguida, metade da plateia. Os aplausos não vinham em onda de euforia, não eram pelo discurso arrebatador. Eram alívio, gratidão. Como se, de repente, o peso no peito de cada um tivesse ficado mais leve quando alguém finalmente disse em voz alta o que todos calavam. Um homem de cabelos grisalhos e olhos atentos aproximou-se. Apresentou-se sem títulos, sem rodeios. Anote meu nome. Fico com os colchões e as luminárias. Ao lado, uma mulher de terno severo estendeu a mão. A tinta e os lençóis são conosco. Mais tarde, um banco se ofereceu. Pagamos os tênis e os agasalhos. E sem logos, por favor. Enquanto as pessoas deixavam seus contatos, alguém já ligava para combinar a entrega. Outros procuravam o depósito onde os materiais seriam armazenados. Alguém mais organizava o transporte. A diretora do abrigo olhava atonita, mas com um sorriso que não cabia no rosto. O apresentador, perdido no roteiro, encontrou por instinto a expressão certa. Vitor permanecia à distância, o maxilar travado. Vergonha e orgulho brigavam dentro dele. Quis ir até Marina, pegar seu braço, dizer basta. Mas as pernas não obedeceram. Nesses minutos, muitos viam no palco não o inimigo, mas o próprio reflexo distorcido. E ele entendeu de repente, nos últimos anos, havia passado tempo demais olhando para os relógios alheios e muito pouco para o que tinha bem ao seu lado. A noite terminou sem discursos inflamados. As pessoas saíram com tarefas concretas. Alguém prometeu mandar pedreiros no dia seguinte. Outro, levar um eletricista na segunda-feira. Marina estava exausta, mas era uma fadiga quente, como depois de um trabalho bem feito. Na rua, cheirava asfalto molhado e café de barraca. Vitor dirigiu em silêncio. Por que você fez isso? Perguntou tão baixo que mal se ouviu, quando pararam em frente à casa. Ela o olhou. Ele gaguejou. Você parecia uma professora. Marina sorriu. Ele não retribuiu. Os ombros rígidos como madeira. A chave girou com dificuldade na fechadura. Na entrada, tirou os sapatos com cuidado excessivo, alinhando-os na sapateira. Ela pendurou o casaco no cabide. Naquela noite não houve brigas. As palavras eram tijolos densos, mas não ergueram muros. Marina sabia, não era a hora de revisar feridas. Amanhã chegariam as primeiras doações, depois viria a arrumação, mais ligações, mais obrigados ditos olho no olho, não em mensagens. Na manhã seguinte, a mulher de terno severo, Thalia Petrovna, apareceu no corredor com amostras de tecido, conferindo medidas. Depois, ligou o homem de cabelos grisalhos. Os colchões com isolamento térmico chegariam depois de amanhã. O telefone não parou mais. Pessoas perguntavam se podiam ajudar sem burocracia. Marina respondia, pode. Vitor ouvia as chamadas da cozinha, suspirava, fingia estar ocupado, saía para a varanda. Os dedos tremiam quando digitava uma mensagem para um parceiro. Reunião de sexta adiada. Prioridades mudaram. No sábado foram juntos ao abrigo. A diretora entregou um molho de chaves do depósito. Na calçada, 2 caminhonetes descarregavam colchões. Os carregadores brincavam, mas não fumavam perto da entrada. Nos corredores, o cheiro de tinta fresca se misturava ao de compota de maçã. As cozinheiras cortavam frutas. Nas janelas, as cortinas rasgadas tinham sido substituídas por tecidos simples claros. Na sala das meninas, uma criança passava a mão sobre o novo edredom, como se acariciasse o rosto de alguém querido. Marina andava com um bloco anotando nomes e locais. A diretora balançava a cabeça. Como você consegue guardar tudo isso? A resposta foi seca. Hábitos. Listas e crianças. Minha linguagem. Vitor chegou mais tarde, com uma caixa de interruptores e tomadas. Pegou emprestado o kit de ferramentas do eletricista e seu rosto, concentrado, tinha uma seriedade que não era de fachada. À noite em casa, a conversa finalmente veio. Sentados à mesa, o bule já frio entre eles, Marina estava calma, aberta como sempre. Ele, esgotado de si mesmo. Eu disse uma asneira, soltou. Lá no salão. Sobre o círculo de giz. Eu era o círculo de giz. Eu estava entre aqueles que têm medo de dizer o óbvio. Ela não o interrompeu. Não houve dramatismos. Não precisamos de grandes palavras, murmurou Marina. Vamos viver como gente.
sem papéis. Você vai voltar lá? Perguntou ele. Vou. Eu também. Disse sem ênfase. Não era um gesto heróico. Era um plano. Os dias não se dividiram. A casa mudou na frente deles. A nova tinta cobriu as rachaduras, o linóleo novo não cheirava mais a mofo, as lâmpadas pararam de zumbir. Crianças se acostumam rápido, mas agradecem por muito tempo. Quem chegou no primeiro dia movido pela emoção voltava um mês depois por necessidade. Porque pessoas são pessoas. Quando mostram a elas um benefício real, não fingem, agem. Certo dia, o homem de cabelos grisalhos procurou Marina. O que você fez naquele jantar está sendo comentado na cidade como exemplo. Nós, ele indicou colegas ao fundo, decidimos criar um fundo. Não para marcação de caixa, mas no estilo simples, listas, compras, prestação de contas. Precisamos de alguém que toque isso. Você topa? Ela pensou. O trabalho no centro infantil a realizava, mas o ar lá dentro há muito estava rarefeito. O fundo significaria cansaço, ligações intermináveis, responsabilidade e a certeza de que nenhum dia seria jogado fora. Topo, disse, desde que seja honesto. E sem eventos para a galeria. Combinado, respondeu ele. A honestidade é sua. A galeria não. Em casa, Vitor ouvia e assentia primeiro por educação, depois de verdade. Mas algo pesado crescia dentro dele, dia após dia. Talvez a compreensão de que, ao seu lado, esteve uma vida inteira uma mulher da qual sabia dizer minha, mas pouco havia escutado quem era. A inveja foi se dissolvendo, deixando para trás respeito e uma dor quieta. O fundo começou a funcionar surpreendentemente rápido. Uma saleta no antigo prédio da administração, 2 mesas, uma impressora, um termo de café. Na parede, uma folha enorme com tarefas anotadas a marcador preto. Voluntários comuns, não figuras de fotografia. Uma contadora aposentada, um professor de marcenaria, uma enfermeira da clínica local, um rapaz da oficina mecânica. Marina encontrou ali uma felicidade sem festas, sem fanfarras, apenas uma luz constante. Vitor cumpriu o que prometeu, levou materiais, assinou cheques, apareceu. Mas a vida antiga, as reuniões, os jantares vazios, as desculpas esfarrapadas, o puxava de volta aos velhos hábitos. Algumas vezes escorregou. Chegou tarde do clube, justificou-se com um tinha que ser. Marina não fez cenas. Apenas manteve a linha, se a palavra era dada, era cumprida, se não, a conversa era curta, sem lágrimas, só fatos. No outono, na reinauguração após a reforma, Vitor ficou no fundo do salão. A música tocava minha infância, as cortinas novas farfalhavam e nos peitores vasos confícuos. As crianças não sabiam ficar paradas, mexiam-se. As crianças sorriam. A diretora discursava com as frases protocolares, enquanto Marina permanecia encostada na parede, cansada, mas serena. O homem do banco, sempre contido, ajustou a gravata e subiu ao microfone. Com voz medida, disse que aquele lugar já não era o mesmo, porque alguém havia ousado falar sobre o que importava. Prometeu apoio contínuo. Agradeceu a todos, especialmente a Marina. Os aplausos não foram estrondosos como na noite do baile. Foram breves, silenciosos, mas densos como algo que se assentava no peito. Vitor apertou as mãos como se segurasse entre os dedos um objeto frágil, prestes a se desmanchar. Depois a vida seguiu seu curso, não como nos filmes com cenas dramáticas, mas como segue, com dias que se arrastam, escolhas que pesam e o hábito teimoso de tropeçar nas mesmas pedras. Uma noite por acidente ficou até o amanhecer no evento da empresa. Marina não armou um escândalo. Apenas disse calma, combinamos. Se você prefere as noites de antes, diga. Vivemos separados. Não vou explicar a um homem adulto o que é respeito. Ele pediu outra chance. Tentou. Falhou de novo, não por outra mulher, mas pela necessidade de ser o centro de seu próprio círculo, onde sabiam seu nome, onde um tapa nas costas tinha significado. Em casa, as paredes não aplaudiam. Era só vida. Num desses serões, enquanto o pessoal do fundo classificava doações de livros e alguém ria de uma capa ridícula, Vitor ligou. Vou viajar a trabalho por uma semana. A viagem virou uma noite na casa de um parceiro, depois de um jantar que se estendeu até tarde. Marina soube sem perguntar, e pela primeira vez sentiu que girava em círculos. A Marina de antes pensaria, aguento porque dói demolir. A Marina de agora disse a si mesma, não demolo. Coloco um ponto final para não virar sombra. A conversa aconteceu sem gritos, à mesa com uma xícara de chá esfriando entre eles. Eu te amo, ela disse, não como nos livros, mas como a vida é. Mas não posso mais assim. Não sou um prêmio de consolação. Sou uma pessoa com meu trabalho, com minha parte. Fizeram muito juntos. Obrigada por ter se juntado a isso.
Agora seguimos separados, não porque não te vejo, mas porque me preservo. E a você também. Ele a olhou por um longo tempo. Os ombros afundaram mais do que naquela noite no salão. Assentiu. Cheguei tarde, murmurou. Ela não discutiu. Não houve, e se não houve desculpas vazias. Aquelas palavras não curavam nada. Separaram-se em silêncio. Sem brigas, sem divisão de talheres. A casa ficou com ele. Marina alugou um quarto pequeno perto do fundo, comprou um bule, uma caneca branca e um caderno novo. Na primeira noite, sentou-se no peitoril da janela e observou as luzes acesas nas casas vizinhas. Não pensou em nada grandioso. Apenas descansou. Por um tempo, Vitor tentou reverter. Levava flores, propunha recomeços, ficava à porta lembrando o baile, a ovação. Dizia que se orgulhava dela. Marina não fechava a porta, mas também não voltava atrás. Estou aqui, repetia. Não somos inimigos. Podemos nos ver, conversar, ajudar no que for preciso. Mas juntos não. Havia muito de bom neles, e exatamente por isso as linhas eram tão diferentes. As suas vão para lá, as minhas para cá. E isso é justo. Ele aceitou. Amor nem sempre significa ficar. Às vezes é a coragem de não obstruir o caminho do outro, mesmo quando a solidão dói. 6 meses se passaram. O fundo seguia seu ritmo. Chegaram não só colchões e luminárias, mas estantes com dedicatórias, poemas, contos, fábulas. No salão de eventos penduraram uma cortina. As crianças ensaiavam uma peça para o Natal. Veio um cabeleireiro, cortou o cabelo de graça para todos. Instalaram balanços novos no pátio. Alguém doou um piano velho, que ninguém tocava havia anos. Um dos adolescentes, aquele mesmo Vova, procurou Marina ao anoitecer. Vou fazer curso técnico, ser encanador. Ela sorriu. Boa profissão. Vitor vivia sua rotina. Os negócios iam bem, mas por dentro era um vazio. Uma noite ficou sentado no carro, em frente ao Alexandrovski, onde outrora acontecerá o baile. No celular surgiu um vídeo. Alguém gravara um discurso de Marina. Ele aumentou o volume. Ouviu aquela voz firme, os aplausos contidos, as palmas que não eram para ela, mas para algo maior. Fechou os olhos. Não chorou. Há muito aprenderá a guardar tudo dentro. Mas algo quente e leve tocou seu peito, como se, depois de anos, alguma coisa perdida voltasse a pulsar. Não ligou. Não por orgulho, mas porque entendia. Naquela história, seu papel já estava cumprido. Às vezes, adeus é apenas adeus. Não é ruim. É verdade. A vida continuou. O fundo crescia. A casa respirava. Marina vivia sem frases de efeito, com a simplicidade de quem abre a janela pela manhã, prepara chá e ensina a um novo voluntário como organizar planilhas. À noite caminhava pelas ruas silenciosas, ouvindo a neve rangendo sob os pés. Às vezes a memória trazia aquela imagem, o salão, o passo até o palco, o momento em que o público se levantou. Não guardava isso como troféu. Apenas lembrava que às vezes basta sair da plateia e dizer o óbvio, quando a clareza já morava dentro há tempo. Vitor aprendeu a solidão. Passou a visitar a mãe com mais frequência, deixou de medir as pessoas pelo extrato bancário. De vez em quando aparecia no fundo, carregava a caixa sem perguntar quem mandava, sem esperar agradecimentos. Via Marina à distância e não se aproximava, não por soberba, mas por respeito. Era a proximidade possível naquele momento, não ombro a ombro, mas lado a lado, cada um em sua trilha. Essa história não é sobre um final feliz convencional. É sobre como um homem pode se reerguer ao perder seu porto seguro, e como o outro pode escolher não se endurecer, mesmo quando o chão treme. O que venceu foi o elementar, palavras que valem, mãos que trabalham e a capacidade de reconhecer a bondade até nos círculos que já não nos cabem.